Olá, galerinha. Eu sou Priscila, da Imel Kids Vila Moraes. E hoje eu tô aqui pra gente bater um papo, conversar e aprender algumas coisas com alguns personagens da Bíblia que tem muito a nos ensinar. Vamos lá? Nós vamos iniciar com o versículo que diz assim, ó. Porque nisto consiste o amor a Deus. O que consiste no amor a Deus? Em obedecer os seus mandamentos. Ele está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 3, a parte A. E aí, através desse versículo, nós vamos falar hoje sobre obediência. O que é obediência? Às vezes a gente tem muito costume de falar, eu amo a Deus, nossa, mas eu amo muito a Deus. Eu amo a Deus, mas você sabe qual é a maior prova de amor a Deus? É obedecer, é a melhor expressão, é obedecer a Deus. E como nós podemos obedecer a Deus? Nós podemos obedecer a Deus através da Bíblia, obedecer os seus princípios que Ele nos ensina, os valores que são passados através desses personagens que nós vamos ver hoje. Porque Deus coloca sempre para nós os nossos valores, Ele sempre nos ensina os valores, né? E para nós cristãos é muito, muito importante obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque quem obedece a Deus é muito feliz. Então hoje nós vamos aprender com dois personagens da Bíblia. O primeiro que nós vamos falar, que a Bíblia nos relata, é Jonas. Todo mundo acho que conhece ou não, nós vamos falar um pouquinho dele hoje. Jonas, ele era um profeta. E aí, Deus ordenou para que Jonas fosse levar uma mensagem para o seu povo, para um povo em determinado local. Aí, Jonas foi lá e não fez aquilo que Deus ordenou. Deus falou assim, Jonas, vai lá pro lado direito, Jonas, vai naquela cidade. Aí Jonas teimou e foi para outro lado. Resolveu tomar outro caminho. Nesse momento que Jonas resolveu pegar outro caminho, ele foi parar dentro de um barco. Nesse período que ele foi parar dentro de um barco, aconteceu algumas situações e Jonas foi, pluf, jogado para fora do barco, no meio de uma tempestade dentro do mar. Quando ele caiu dentro do mar, vocês não sabem o que aconteceu. Jonas foi, engolido por um peixe enorme, uma baleia. Imagine aí o maior peixe que você possa ver no fundo do mar. Jonas foi engolido e foi parar dentro da barriga desse peixe. Aí Jonas percebeu que estava sendo desobediente a Deus. Porque Deus falou, Jonas, vai para um lado. Ele resolveu ir para outro, deu no que deu. Aí ele fez o quê? Muito rápido, esperto, sábio, teve discernimento, conheceu, né? Lembrou daquilo que Deus tinha falado para ele e começou a orar. E aí ele começou a pedir para Deus, Deus, me tira daqui de dentro da barriga desse peixe, Deus. Porque eu prometo, Deus, se o Senhor me tirar, eu vou ser obediente, eu vou fazer tudo o que o Senhor mandar. Aí Deus foi lá e ouviu essa oração de Jonas. Na mesma hora, Deus foi lá, deu um jeito e fez com que aquela baleia ou aquele peixe enorme, pluf, colocasse Jonas para fora da barriga. E aí Jonas, como foi, prometeu, foi levar o recado a esse povo. Olha só as consequências. Olha o que acontece quando a gente não obedece e não ouve a voz de Deus. E aí ele começou a ser obediente depois dessa situação. Além de Jonas, nós temos também uma outra personagem da Bíblia que também obedeceu e ouviu a voz de Deus, que é Radassa. Radassa, primeiramente, ela era uma mulher que vivia num povo muito pobre. E aí teve um concurso lá da sua cidade. E aí ela era uma das mulheres que foi escolhida para poder ser a rainha. Nesse período que ela foi escolhida pelo rei, ela passou a ter o nome de Esther. E aí Esther achou que agora estava linda, bonita, com a sua coroa na cabeça. Estava tudo ótimo. Só que, não estava.
Porque ela ficou sabendo através do seu tio que o rei ordenou que matasse o seu povo. Olha só, aí como que ela ia? Tá no reino e o próprio rei mandar matar o povo dela. Aí ela foi, conversou com o tio dela através de recados, e aí ela pediu para que apenas orasse, pediu para o povo orar, porque ela ia ter que se encontrar com o rei. Naquela época, só podia se encontrar com o rei quem ele ordenasse, quem ele chamasse. E ela ia tentar falar com o rei se que ele chamasse ela. E aí ela foi e orou. Pediu para sua nação orar, para o seu povo orar. Nesse momento que ela orou, ela e falou com o rei. Entrou, não foi morta, porque naquela época, se não fosse chamada pelo rei, poderia ser morta. Ela não foi morta e pediu para o rei que não matasse o povo dela, porque era a raiz dela. Nesse momento que ela ouviu e orou junto com o seu tio, ela ouviu a voz de Deus e ela obedeceu o que Deus disse, porque Deus falou exatamente da maneira que ela teria que fazer. E aí ela fez exatamente do jeito que Deus pediu. E aí ela salvou o seu povo, uma nação, um povo para não morrer. Esther foi obediente também. Ela ouviu aquilo que Deus tinha para falar com ela. E ela atendeu, foi muito atenta àquilo que o Senhor disse a ela. E da mesma maneira temos que ser nós, obedientes a Deus. Nesse momento, às vezes a gente fica preocupado. Ai, mas como é que vai ser? Eu tô aqui em casa, eu não vou fazer uma lição, eu não vou obedecer, eu tô muito tempo aqui com a minha mãe. Como que vai ser? Deus está olhando e ouvindo tudo que você faz. Lembra quando eu disse que o Deus se alegra de um povo obediente? Então, seja obediente. Faça tudo aquilo que o Senhor mandar, aquilo que o Senhor te pedir. Os seus mandamentos é ter amor, é cuidar do próximo, é ser bonzinho. Tudo isso é os mandamentos do Senhor. E o maior ser que nós podemos ter como exemplo de obediência foi Jesus. Jesus, ele obedeceu à voz de Deus e morreu por mim e por você que está aí do outro lado, pelos nossos pecados. E além de tudo isso, ele fez aquilo que Deus mandou. Ele poderia não ir lá naquela cruz porque ele apanhou. Ele sofreu, mas ele ouviu o que Deus ordenou para ele. Ele foi lá e foi crucificado. Ressuscitou ao terceiro dia. Mas assim ele ouviu, porque hoje nós estamos aqui, salvos pelo amor de Jesus, que é a pessoa que nos leva à proximidade de Deus. Ele é o único que pode nos levar. Então, use esses exemplos de Esther, de Jonas, de Jesus como obediência, porque desta maneira agrada muito a Deus, né? É muito importante obedecer a Deus. E esses personagens que hoje nós falamos pode nos ensinar muito sobre o amor de Deus. Não esqueça, o Senhor gosta muito daquele que obedece. Ele ama o povo dela, porque era a raiz dela. Nesse momento que ela ouviu e orou junto com o seu tio, ela ouviu a voz de Deus e ela obedeceu o que Deus disse, porque Deus falou exatamente da maneira que ela teria que fazer. E aí ela fez exatamente do jeito que Deus pediu. E aí ela salvou o seu povo, uma nação, um povo para não morrer. Esther foi obediente também. Ela ouviu aquilo que Deus tinha para falar com ela. E ela atendeu, foi muito atenta àquilo que o Senhor disse a ela. E da mesma maneira temos que ser nós, obedientes a Deus. Nesse momento, às vezes a gente fica preocupado. Ai, mas como é que vai ser? Eu tô aqui em casa, eu não vou fazer uma lição, eu não vou obedecer, eu tô muito tempo aqui com a minha mãe. Como que vai ser? Deus está olhando e ouvindo tudo que você faz. Lembra quando eu disse que o Deus se alegra de um povo obediente? Então, seja obediente. Faça tudo aquilo que o Senhor mandar, aquilo que o Senhor te pedir. Os seus mandamentos é ter amor, é cuidar do próximo, é ser bonzinho.
Tudo isso é os mandamentos do Senhor. E o maior ser que nós podemos ter como exemplo de obediência foi Jesus. Jesus, ele obedeceu à voz de Deus e morreu por mim e por você que está aí do outro lado, pelos nossos pecados. E além de tudo isso, ele fez aquilo que Deus mandou. Ele poderia não ir lá naquela cruz porque ele apanhou. Ele sofreu, mas ele ouviu o que Deus ordenou para ele. Ele foi lá e foi crucificado. Ressuscitou ao terceiro dia. Mas assim ele ouviu, porque hoje nós estamos aqui, salvos pelo amor de Jesus, que é a pessoa que nos leva à proximidade de Deus. Ele é o único que pode nos levar. Então, use esses exemplos de Esther, de Jonas, de Jesus como obediência, porque desta maneira agrada muito a Deus, né? É muito importante obedecer a Deus. E esses personagens que hoje nós falamos pode nos ensinar muito sobre o amor de Deus. Não esqueça, o Senhor gosta muito daquele que obedece. Ele ama aquele que obedece. Então, seja obediente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e bye. Até a próxima.